Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Maringá, do Conselho Missionário Diocesano, que nos dão a honra de ter essa oportunidade de nós estarmos tendo essa iniciativa que é a nossa live missionária. Essa live que tem o objetivo de difundir e de motivar e, ao mesmo tempo, também estar aproximando, mesmo em tempos de pandemia, nós do Conselho Missionário Diocesano, com você, liderança, com você, pároco da Arquidiocese de Maringá. Conosco temos as pessoas especiais que vai estar dialogando conosco nesta noite. Quero já de antemão agradecê-los pela presença e agradecê-las pela disponibilidade em estarmos hoje batendo um papo especial sobre a nossa missão enquanto regional, enquanto arquidiocese, primeiramente também enquanto regional Sul 2 da CNBB. Está conosco o padre Valdecir Bedieski, ele que é padre da Diocese de Guarapuava e atualmente está como secretário executivo do regional Sul 2 da CNBB. Está conosco também o Lucas Vieira, ele é advogado e também é coordenador, integrante da Juventude Missionária da Arquidiocese de Maringá. Também está conosco a Nadir Alves, ou melhor, Nadir Tivo Barros Vieira. Nadir Vieira é coordenadora do Conselho Missionário Diocesano, também atua na paróquia Nossa Senhora da Liberdade de Maringá. Está conosco também o seu Donizete, ele que tem uma longa caminhada na nossa arquidiocese e atualmente está como coordenador do Comire, do nosso regional. Está conosco também a Ângela Capelotto, ela que é coordenadora da Infância e Adolescência Missionária da Arquidiocese de Maringá. E eu, que vos falo, Márcio Castilho, sou vice-coordenador atualmente do Conselho Missionário Diocesano e também atuo na paróquia Santo Cura de Arce de Paysandu. Estou na área da educação também e em atividades missionárias na paróquia. E a você que está chegando, o nosso muito obrigado. Nós fizemos um convite especial para você compartilhar, curtir, comentar, e no final teremos também um espaço para troca de informações e também de possíveis dúvidas sobre o trabalho missionário da nossa arquidiocese. E também do nosso Regional Sul 2, no qual pertencemos. E é com esta alegria imensa de hoje contar aqui com o secretário executivo, nosso padre Valdecir. O padre Valdecir, que atualmente reside em Curitiba. Queremos mandar também já de antemão um singelo abraço aqui aos nossos colegas, também integrantes do nosso Comide, e que estão aí na telinha, compartilhando e também mandando suas vibrações para que essa atividade, para que esse momento seja precioso e também seja, é claro, um momento especial de troca de conhecimento, iluminados pela luz do vigor e o ardor missionário que está no coração de cada um de nós. É com alegria, então, que vamos iniciar o nosso bate-papo, perguntando ao padre Valdecir o que é ser missionário à luz da fé cristã, padre Valdecir. Boa noite. Boa noite, Márcio, amigos que estão aqui para propor tantas coisas bonitas, né? Como esta oração que a Nadir acabou de proferir, esse texto bíblico, que apresentamos aqui, especialmente a Arquidiocese de Maringá, nesta noite, uma proposta de reflexão tão bonita, que é sobre a dimensão missionária da Igreja. Eu vou dizer que a dimensão missionária não é só sobre a missão, mas a dimensão. A dimensão missionária é a essência da Igreja, ela não é uma parte da Igreja, por isso que a gente não chama a pastoral missionária, porque seria uma pequena parte dela. Cada pastoral assume uma parte da Igreja para que no todo ela possa identificar-se como Igreja.
A missão, ela é parte essencial de todas as partes pastorais, movimentos, grupos, organismos, associações. Então, a missão, ela perpassa a vida da igreja, por isso que ela é essência. Márcio, essa pergunta ela é bastante densa, tão importante quando a gente reflete, né? Olha, o que é ser missionário à luz da fé cristã? Identifica-se inicialmente que a missão ela não é algo nosso, próprio nosso. Na introdução do Plano Missionário Nacional, vai identificar aqui, eu estou com ele, vai identificar que a missão vem de Deus e é de Deus. Olha esse termo. A missão vem dele, é ele que nos chama, e é para ele que nós estamos aqui. Não é um projeto nosso. Se a gente pudesse usar essa linguagem, nós não somos proprietários da missão. Deus é que é o proprietário, é o dono da missão. Então, por isso que é preciso ver a missão a partir da luz da fé cristã. Nós podemos ter uma missão própria nossa, mas daí não é da igreja. Não é nem para a igreja. É algo nosso. E nós temos, né? Existem missões militares, a missão do agricultor, a missão de pai, de mãe, de gestor. Mas a partir da fé cristã, se exige uma proximidade muito grande com Deus. Como que a gente identifica isso? Tá? Ser missionário à luz da fé cristã identifica naquele que foi tocado por Jesus. O toque de Deus na pessoa de Jesus Cristo permite que o próprio Deus nasça, é o Natal. Vai nascer na vida daquela pessoa. A Bíblia está repleta de pessoas que foram tocadas por Deus. Por diversos, inúmeros modos, elas foram tocadas. E os autores bíblicos tiveram a sensibilidade de anotar esses toques de Deus para inspirar as pessoas que viriam depois. Tá? O toque de Deus, ele se dá desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Se a gente voltar na história de Abraão, o pai da fé, nós assim o consideramos, Abraão foi tocado por Deus em Ur, né, no Egito, para assumir uma missão de libertação. Então, Deus toca, sempre toca. E nesse momento do toque de Deus, Deus nasce para nós. E ao nascer, ele passa a existir. O documento de Aparecida, no número 29, ele fala que a identidade do missionário nasce do encontro com Jesus Cristo. É interessante esse número 29, eu inclusive indico a leitura, ele é um número bem curtinho. Mas ele fala da alegria do missionário. Aquele que foi tocado, que foi chamado, ele sente uma experiência de alegria tão profunda que não cabe nele mesmo a não ser compartilhar. É como se a gente fizesse uma analogia, que a alegria ela vai extravasar a vida da pessoa. E este extravasamento, esse derramamento, ele se chama anúncio ou missionariedade. Então é tão importante, tão intenso este encontro que a pessoa não diz, não pode ficar só comigo, eu quero compartilhar. Então nesse número 29 do documento de Aparecida, eu até trouxe ele aqui, é tão bonito, tão profundo, essa leitura da alegria de ser discípulo missionário de Jesus Cristo. Tá? A alegria deve ser a marca na vida de um missionário. Não pode haver um missionário triste. Tá? Na encíclica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco trata disso. Ele diz, não pode haver na igreja evangelizadores com cara de vinagre, entristecido, desanimado, mas o evangelizador, o líder da igreja, deve ser uma pessoa alegre, por isso Gaudium, tá? Do latim, a alegria. Neste programa missionário nacional,
traz algumas características também daquele que é missionário a partir da fé cristã. É aquele que testemunha com liberdade. Grave isto, liberdade de testemunhar. Ninguém é obrigado a seguir Jesus Cristo e, mais ainda, testemunhar Jesus Cristo. Tá? Aceitar, seguir e anunciar deve vir de uma liberdade. Mais uma. O missionário deve viver com autenticidade e convicção. Está no Programa Missionário Nacional. Autenticidade. Tá? Tem que ser autêntico. Quando a gente vamos dar uma analogia bem simples aqui. Quando nós vamos reproduzir um documento, eu peguei uma fotocópia da minha carteira de motorista. A gente vai ao cartório e o cartorário, o escrivão, vai autenticar, vai declarar que aquilo é similar ao original. Tá? Então, nós devemos ser autênticos diante de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, para poder testemunhar a partir da nossa fé, então, sendo missionário. Então, esta missão que é de Deus, que nós assumimos, aceitamos com liberdade, ela é, então, fruto deste contato, desse convite, deste chamado, e nós passamos a anunciar. Então, Márcio, eu diria assim, em síntese, em grandes linhas, isto, né? O ser missionário à luz da fé cristã é basicamente isso. Experiência de ser tocado, de aceitar o toque, porque às vezes tem muita gente que é tocada e não tem essa sensibilidade e não quer aceitar. Tá? E assumir isto como princípio de vida, vivendo e testemunhando a fé cristã. Né? São pequenos elementos que nos identificam o missionário a partir da luz da fé cristã. Significativas palavras, né, Padre, do início, né? O quanto é importante a experiência do cristão, né, da missão. Né? Sem experiência de Cristo, não há missão, há fazer, né, a ação. Né? E essa experiência que me conduz à ação. Que não é uma ação fechada em si mesma, é uma ação sempre dialogal, sempre pautada nos valores que é próprio do cristão. Que lindo isso. Sabe, Márcio, eu tô fazendo aqui, mas tu mexeu uma coisa bem interessante. É preciso cuidar, porque às vezes a gente anuncia nós mesmos, né? A nossa imagem, e não a imagem de Jesus Cristo. E mesmo nós padres, quando nós anunciamos a nossa própria imagem, não é missão. É autopropaganda. Tá? É uma vitrine. Eu tenho só cortando aqui, eu acho que eu estou aqui me cortando. Tinha um padre que eu iniciei esse trabalho, eu tenho 12 anos de padre apenas. O padre Jair Arruda, quando eu saí do seminário, fui trabalhar com ele, um dia ele me disse na mesa da refeição, ele disse, olha, Pia, eu gostaria que a minha hóstia fosse bem grande, para que ela aparecesse e o meu semblante sumisse atrás da hóstia. Nunca esqueci desta imagem tão bonita, que o Cristo apareça. Né? Não é uma autorrevelação, mas é a revelação do próprio Deus em nós. Né? Então, missionários, não anuncia a si mesmo, anuncia Jesus Cristo. Desculpa, Márcio, eu te cortei ali na introdução da próxima questão. Muito interessante, eu acho que essas reflexões, elas ajudam-nos a cada vez mais fortalecer o nosso foco, que é a experiência de Cristo. E pensando nessa dimensão da experiência de Cristo, a nossa igreja, a Igreja Católica, mas também sabemos que, quando falamos de missão, a gente não está fechado somente, né, na dimensão só da Igreja Católica, mas quantas experiências de outras também. Mas quando falamos da Igreja Católica, não tem como falar de missão sem voltar às nossas origens. E aí, então, gostaria de perguntá-lo, quais exemplos e inspirações que a Igreja nos apresenta na dimensão missionária para todos nós cristãos e cristãs? Interessante. A Igreja ela é formada na sua tradição, homens e mulheres que viveram algumas virtudes com profundidade, com inteireza. E essas pessoas é que marcaram toda a trajetória da Igreja e hoje dão
a veracidade da vivência do Evangelho. Por isso, nós temos, então, o cânon dos santos. E os santos, para nós cristãos católicos, eles que professaram a fé na inteireza, na plenitude, foram considerados santos, são inspirações para nós. Por isso, a vida dos santos sempre nos inspira. Eu não trouxe aqui, nós temos os santos que são patronos, padroeiros, mediadores das missões. Nós temos santos de vários níveis, vários locais, várias mediações. O que eu gostaria de trazer presente, Márcio e companheiros, nesta inspiração para a nossa igreja missionária? Algumas virtudes que se vivem, tá? Acima de tudo. Então, algumas delas aqui. Liberdade e decisão. Liberdade e decisão. Segundo, coerência e fidelidade. Eu acho que aqui há um grande sofrimento do sentido da vida e do assumir a nossa realidade de cristãos. A coerência e a fidelidade, tá? Em todos os níveis. Quando nós nos deparamos incoerentes e infiéis, não tem como ser feliz. Não há. Tá? Iniciando na fé. E por isso, esta virtude da coerência, a virtude da fidelidade, e aqui eu não estou falando do elo sexual, gente. Tá? A fidelidade é continuar com o compromisso original do qual eu assumi. Terceiro, bondade e justiça. Tá? Eu consigo inspirar quando eu vivo a bondade, quando eu anuncio a bondade, quando eu vivo a justiça e quando eu anuncio a justiça. Tá? Quarto, disciplina e resultado. Os santos tiveram muito disso. A indisciplina, ela gera o caos, gera o desencanto pelo que nós fazemos. Quando nós temos disciplina, e aqui é um elemento muito forte na vida de um militar, mas deve ser também nós, quando assumimos, a disciplina, ela gera um resultado, ela exige de nós que assumimos e leva a um resultado, o resultado da evangelização. E por sexta virtude, que eu traria aqui, a virtude do missionário, opções eclesiais e valores. E aqui volta aquilo que eu dizia antes, para que o missionário não anuncie a si próprio. Tá? Opções eclesiais é ser missionário com a igreja, a partir da igreja. Quais são os princípios e valores que a igreja me ensina? Tá? E aqui nós temos, então, o missionário da Igreja Católica. Aqui eu volto, que a Nadir leu o texto bíblico, um dos textos bíblicos do semeador, de Lucas capítulo 4, que o semeador saiu a semear. Tá? Semeou o quê? A melhor semente. O missionário, ele toma em mãos a melhor semente, que é o anúncio da palavra, e lança na terra. A terra para nós é a comunidade, a paróquia, a pastoral, o mundo. Eu lanço semente, né? Então, esses são alguns pontos que podem nos inspirar a como os nossos antecessores que já estão diante de Deus, os santos, viveram, nós podemos também viver. Muito importante essas reflexões quando a gente resgata, né, aqueles e aquelas que nos precederam. Como disse o padre Valdecir, nós não anunciamos a nós mesmos. Se isso acontecer, isso não é missão. A missão parte dessa experiência, primeiro, é claro, pessoal, mas também comunitária, né? Comunitária, que é a igreja, espaço privilegiado do anúncio e da vivência dos valores. Por isso, padre, eu vos pergunto nesse pensar, como é ser missionário e quais características essenciais do cristão missionário em tempos tão desafiantes como os nossos, carregado de polarizações, de inversão de valores, movimentos religiosos egocêntricos, sentimentalistas, em detrimento do crescimento da pobreza, das violências e etc. Quais respostas, assim, da igreja para esse momento? Isso.
São perguntas tão densas, Márcia do céu, que não é fácil para responder em poucos minutos. Mas vamos lá. Queridos arquidiocesanos de Maringá, esta questão, ela traz uma realidade vivencial, tá? Vocês aí na Arquidiocese de Maringá vivenciam estas realidades aqui que o Márcio acabou de fazer na pergunta, tá? Agora, tem um presente e uma questão. Ser missionário, lembram, ter a sensibilidade do toque de Deus, aceitar e anunciar através do testemunho. Em nenhum momento da história da igreja, ser missionário foi uma coisa simples, foi light, tá? Nenhum momento. Tá? Desde o chamado dos apóstolos, a vida dos apóstolos e depois dos seguidores dos primeiros cristãos, ser cristão não é algo light, sereno, tranquilo, mar de rosas, não. Para quem é mais devoto de Nossa Senhora, se você analisar a história de vida de Nossa Senhora, é de dor. São Lucas até diz, né? Uma espada transpassará a tua alma. Quem quer assumir a fé e ser missionário, se prepare para o Calvário. Tá? Também para a glória, também para o milagre, também para a partilha dos bens, também para a cura. Mas não esqueça que tem cruz, tem Calvário, tem espada na alma. Tá? Então, ser missionário nos tempos de hoje é exigente. Exige, por isso, uma adesão plena do seguimento de Jesus Cristo e saber que existe também dores e sofrimento. Por isso que a gente reflete, como dizia lá no documento de Aparecida, número 29, que ser missionário não é uma parte, ela é a essência do ser igreja. Tá? Eu sou missionário não por opção, mas eu sou porque sou batizado. Uma vez recebido o batismo, então eu sou missionário, eu sou testemunhador de Jesus Cristo. No plano nacional missionário, ele traz uma reflexão de como nós somos impulsionados para a evangelização, especialmente nos tempos de hoje. E o que traz em síntese o plano missionário nacional? O que nos impulsiona tudo isso, né? A pessoa de Jesus Cristo, primeira coisa. Por causa de Jesus, nós o fazemos. Por causa da tua palavra, lembra a pesca milagrosa? Por causa da tua palavra, nós lançamos a rede. A causa é Jesus. Segundo, pelo chamado pessoal no batismo como compromisso de discípulo missionário. Terceiro, pelo ardor missionário, paixão pela missão e pelo anúncio do reino. Quarto, pelo desejo de estar a serviço do próximo. Tá? Nós nos sentimos bem servindo o outro. Quinto, pela promoção da vida. Nós não gostamos de promover a morte, não. Nós gostamos de promover a vida. E promover a vida faz bem para nós. Sexto, pelas relações fraternas. Nós gostamos de estar em relação ao outro. Nós não somos seres para estar sozinho. Sétimo, para ser permanente instrumento de transformação social a partir da minha fé em Jesus Cristo. Instrumento, ver um mundo melhor, uma sociedade melhor, ver família melhor. E oitavo, pela perspectiva de uma igreja em saída. Vejam, eu iniciei dizendo que aí em Maringá é que se dá a realização, então, deste ser missionário, das características essenciais do ser missionário. Não é a espera de um mundo melhor, de um ambiente melhor, de eu me formar melhor, é o hoje da nossa fé, é que nos impulsiona a esta essencialidade. Dá para a gente voltar aqui de novo, aquilo que eu iniciei na primeira pergunta. Jesus é a boa notícia. Eu encontrei algo bom, tá? Que não é fake news, que é a boa notícia, que é verdade e que é vida. Não pode, o todo de Jesus não cabe só em mim. Tá?
eu me vejo na obrigação de compartilhar isto. Então, a boa notícia, ela deve ser compartilhada com quem está perto de nós. Então, Márcio, essas características identificam a vida do missionário, e não o missionário distante, é o missionário local, é onde ele está. Paróquia, comunidade, família, trabalho, rua, profissão, escola, universidade, onde quer que ele esteja, né? Com as crianças, com os jovens, tudo isso. Significativo, né? Ser missionário em todo lugar, em todo espaço, né? Sabemos, Padre Valdecir, que a missão em nossa igreja, ela acontece de forma organizada. E aqui hoje o senhor representa o nosso regional 2 da CNBB. Então, gostaríamos de ouvi-lo e como que se organiza a missão no nosso regional, né, em linhas gerais, e quais são as iniciativas missionárias que a Igreja do Paraná desenvolve. E, é claro, também um convite também àquele que deseja ser missionário adjentes, né? Como fazer, como é feito esse processo de acompanhamento. Então, a igreja no Brasil se organiza na dimensão missionária através dos organismos, né? Primeiro o Comina, que é o organismo nacional, depois o Comipa, que organiza regionalmente. Nós temos 19 Comipas no Brasil, que conduz a dimensão missionária. Aqui o seu Donizete é o coordenador do nosso Comipa. Aqui, né? Depois, nas dioceses e arquidioceses, então nós temos o COMIDE, é o que a Nadir coordena aí na arquidiocese de Maringá. Depois, nas paróquias, nós temos, então, os comipas, né, que organizam dentro da paróquia, e aí nós temos os comícios seminaristas, a IAN, junto às crianças e adolescentes, depois, junto às... que mais aqui que nós temos? Então, são organizações que vão facilitando a implantação da dimensão missionária na igreja. Como Igreja do Paraná, e aqui nós voltamos então à sigla COMIRE, tá? Que é a nível regional, nós temos uma igreja adjentes, a missão adjentes. Tá? Esta missão adjentes, há 7 anos, vai para 8 anos atrás, nós iniciamos ela, nós assumimos ela no país da Guiné-Bissau. O país da Guiné-Bissau é um país pequeno. Ele tem apenas 2 dioceses. Tá? Veja, o Brasil tem 275 dioceses. Guiné-Bissau tem 2. E numa delas, na diocese de Bafatá, nós assumimos, a Igreja do Paraná assumiu uma missão. Quer dizer, tem uma comunidade, um distrito, e esse distrito chama-se Quebo, e nós assumimos 3 dimensões dessa comunidade: evangelização, a educação e a saúde. Esses são os 3 pilares dos quais nós assumimos diante do então bispo da diocese de Bafatá, hoje falecido, vítima do Covid. Esta missão, ela é da Igreja do Paraná. Tá? Então, o seu Donizete e eu, junto com o Dom Sérgio Brasco, bispo de Ponta Grossa, nós coordenamos daqui a missão lá. Lá nós deixamos um casal coordenador, hoje, inclusive, Márcio, acabou de chegar na capital, não é ainda na missão, o padre Sadi, é o segundo padre que vai para residir na missão em 7 anos, ele acabou de chegar, estão pernoitando na capital e amanhã irão até a missão. O Pércio, que é o atual coordenador da missão, foi buscá-lo. Esta missão, nós chamamos de São Paulo VI, a nossa missão da Igreja do Paraná, ela atende nessas 3 linhas de ação. Veja que missão, às vezes a gente pensa que é pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Não, missão também é cuidar da saúde, também é cuidar da educação. E lá eles fazem muito mais do que isso. Ajudam de todas as normas, é ser solidário mesmo, é testemunhar Jesus Cristo. Então, esta missão é muito bela. Daí da Arquidiocese de Maringá, vocês tiveram a honra de enviar a Madalena. Eu não lembro aqui, não me recordo aqui o ano.
ela já retornou, está morando no Rio de Janeiro, mas ela é de Maringá. E ela ficou missionária em Nhoma, bem pertinho de Bafatá. Eu conheci a comunidade, visitei ela, e ela é uma pedagoga. Ela foi dar aula, mas o dar aula já testemunhava Jesus Cristo. E ela conseguiu anunciar Jesus Cristo dando aula, olhando para as crianças, olhando para a direção. A escola era das irmãs, e ela foi uma grande missionária. Para manter esta missão lá na África, então, nós aqui, a Igreja do Paraná, é que mantém, né? Nós é que enviamos recursos espirituais, recursos humanos e recursos materiais. Assim que a gente mantém a missão, tá? Então, vamos de novo. Recursos espirituais, eu rezo, nós rezamos pela missão. Segundo, recursos humanos, nós enviamos missionários, nós enviamos aqueles que acompanham a missão. E terceiro, nós enviamos também nossos recursos materiais. Os recursos, a oração é com todos, tá? Todos somos convocados a rezar pela missão e pelos missionários. Segundo, quem pode ir para a missão? Tá? Todo ano, nós enviamos grupos de missionários para lá, tá? Se você se sente chamado para ser missionário em terras estrangeiras, ou nós chamamos missão fora do Brasil, ou agentes, então você se inscreve. É uma das perguntas ali até que tem no roteiro. Você se inscreve no site da CNBB Sul 2, só entra lá, CNBB Sul 2/África, se inscreve, nós vamos te acompanhar. Olhando o teu perfil, as qualificações, tua saúde, tua família, comunidade, diocese, você é convidado a ir em missão. Tá? Como que nós mantemos a missão? Nós mantemos fazendo campanhas. Tá? Agora nós estamos construindo a escola da missão, então tem uma campanha através dos comides e através da catequese. Está ainda em desenvolvimento, irá até a Páscoa deste ano, esta campanha. A Arquidiocese de Maringá já fez essa campanha e nos enviou um valor significativo, que vai contribuir com a construção da escola. Outra forma de manter a missão, com visitas missionárias a paróquias. Nós vamos com a equipe, sou Donizete com a equipe, na medida do possível visitamos a paróquia, falamos da missão e entregamos uma responsabilidade da paróquia, através do Comipa e do CPP, para rezar mais profundamente, fazer uma ação de arrecadação financeira e, na medida do possível, enviar missionário para lá. Tá? Existem outras formas. Há um projeto, nós estamos investindo na formação de um médico. Tá? O nome do jovem é Freedom. Então, nós temos no Paraná este projeto. Já são alguns amigos que ajudam, que contribuem mensalmente, e nós enviamos esse dinheiro para manter a matrícula, o transporte e a mensalidade do estudo do Freedom. Também para manter a merenda escolar e as matrículas da escola, hoje nós estamos com 142 alunos, nós temos também um projeto de padrinhos, né, que contribuem mensalmente, que enviam um valor simbólico para nós, mas que ajuda a manter a escola em funcionamento. Este ano de 2022, nós vamos também pagar o estudo de uma menina, agora eu não recordo aqui o nome dela, que vai estudar educação física, tá? Para atender a dimensão da saúde na escola. Tá? Já estamos ajudando também seminaristas, meninas que querem ir para o convento, a gente ajuda para dar dignidade, favorecer aquilo que a gente pode para que a pessoa se forme e volte a servir aonde ela vive ou na comunidade. Então, são várias linhas de dimensões que a gente vai trabalhando com missionariedade. Tá? E vem ajuda, nós enviamos, então, para a sustentação da missão lá na África. Márcio, são coisas muito bonitas. É apaixonante essa dimensão missionária na Igreja do Paraná, de todos os 19 regionais. Nós somos em 4 regionais que temos missão em outros países, e o Paraná é um deles, é um orgulho para nós, né? Então, aqui eu faço o convite, reafirmo o convite.
de que a missão São Paulo VI é nossa, é da Igreja do Paraná, e nós devemos assumi-la integralmente. Olha que oportunidade, queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha, que nos dá o prestígio do seu tempo. Você que ainda não ajuda ou não ajudou a missão, né, Paulo VI, do São Paulo VI, entre em contato, né, com os organismos da missão na arquidiocese, na sua paróquia, na própria CNBB, do regional, e faça a sua colaboração. Né? A oração, as dimensões da missão, né? A oração, a missão indigente e também a colaboração financeira. Isso é muito importante. Padre, para nós encerrarmos essa primeira parte, né? Nós estamos num ano muito especial, o ano jubilar missionário. Em 2022, a nossa igreja, né, do Brasil, né, celebra. Eu acho que o senhor vai trazer presente aqui. São tantas comemorações, eu desejamos ouvi-lo, né, de o que a igreja do Brasil espera deste ano. Quais os objetivos desse bonito ano jubilar missionário? Essa pergunta eu queria que estivesse aqui, Dom Sérgio Brasco, bispo de Ponta Grossa. Eu gosto quando ele fala com uma vitalidade, com uma vibração tão bonita, porque uma das coisas é a canonização da Paulina Jaricó, e ele foi um dos mediadores para essa canonização. É tão bonito, muito bonito ouvir ele falar. Mas vamos lá, nós anotamos aqui algumas datas, né, neste ano jubilar, que nós estamos celebrando nesse ano 2022, em âmbito nacional, tá? Eu sei que vai ser várias datas, mas como está sendo gravada, a gente pode retornar no momento oportuno. 50 anos da criação do Conselho Missionário Nacional, COMINA, esse que organiza a missão em nível nacional. 50 anos das campanhas missionárias, realizada todo mês de outubro. 50 anos do projeto das igrejas irmãs. Nós temos aqui no Paraná várias igrejas irmãs, seja no Maranhão, seja na Amazônia, no Mato Grosso. 50 anos do Conselho Missionário Indigenista, do CIMI, do cuidado que se tem com os nossos irmãos primeiros. E 50 anos do documento de Santarém. Então, esses 50 anos celebrados nesses temas diversos aqui, estamos celebrando então esse jubileu. Agora muda. 60 anos do Centro Cultural Missionário, nós chamamos pela sigla CCM. Missionários que vêm de fora de outros países ou que vão para outros países, faz um tempo, um período, um curso no CCM. Então, o Centro Cultural Missionário. 70 anos da criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Tá? Aqui nós vamos celebrando também a criação de muitos regionais, que também está celebrando a mesma data, mesmo ano. 400 anos da criação da Congregação para a Evangelização dos Povos. Esta congregação, ela está em Roma, e que olha a evangelização de todos os povos. 200 anos do nascimento da Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Tá? Pontifícia Obra da Propagação da Fé, também em Roma. Fundada em 1822 pela venerável Paulina Jaricó. Esta que agora entra no processo, então, de canonização, que eu citei que o Dom Sérgio foi um dos que, na visita de Límina, em fevereiro de 2020, o início da pandemia, ele cochichou no ouvido do Papa Francisco, dizendo, precisa ser canonizado. E quando fomos sair da visita de Límina, eu estava lá, não na mesma sala, o Papa pegou no braço de Dom Sérgio e disse, o senhor é um bispo ousado, mas falou uma coisa bonita. Então, ele foi um dos motivadores desse processo, o encaminhamento do processo. 150 anos do nascimento do Beato Paolo Manna, também do PIME,
Ele é fundador da Pontifícia União Missionária. Nós temos aqui no Brasil várias sedes e subsedes do PIB. 100 anos do motu próprio Romanorum Pontificum, do Papa Pio XI, com o qual, em 1922, designou as obras missionárias como pontifícias. Aqui não vamos fazer as diferenciações entre obras missionárias e obras pontifícias, talvez fique aí até como tarefa de casa para a pesquisa. Então, Márcio, são muitas as celebrações jubilares que estamos aí nesse ano 2022 celebrando em nível nacional e mundial em relação às missões. E a Igreja do Paraná lança-se, né, nesta grande proposta de ir ao encontro daqueles e daquelas que, por vezes, não têm as mesmas condições que nós, enquanto igreja, enquanto diocese, enquanto igreja do Brasil como regional. O agricultor saiu a semear. O texto não fala qual semente, qual terreno, como era a geografia, se tinha estrangeiro ou não, se tinha chuva ou sol, se tinha inseto ou não. Não diz. Ele diz, saiu a semear. Esse texto foi inspirado. Quem escolheu ele para o início da live é muito belo. Tá? Muito belo. Por quê? Ser missionário não é uma escolha aonde eu vou. Tá? Ser missionário é um chamado de Deus para ir. Quem que eu vou encontrar? Tá? Qual o ambiente? O que vou comer? O que vou vestir? Será uma alegria? Será uma tristeza? Será um calvário? Será um monte do Tabor? Olha, o missionário se dispõe a ser, tá? Acima de tudo. No início da missão São Paulo VI, o diácono Metódio, o diácono Pedro e o seu Dario enfrentaram realidades tão desafiantes que não se faz humanamente, se faz pela fé. Aí dá para enfrentar, né? Na história da missão, Pedro, a Salete, os missionários que lá passaram, se faz pela fé, porque humanamente se retornaria ao Brasil o quanto antes. Tá? Então, semear é uma atitude de quem toma uma decisão interior, não é uma escolha. Tá? Eu não faço um plano de semear. Por isso, nós estamos vendo o lema, né, do ano missionário, batizados e enviados. Quer dizer, nós somos batizados, nós somos missionários. Se somos missionários, somos enviados. Não há uma escolha do que, como, quando fazer missão. Então, vamos pedir a bênção de Deus a partir desse texto bíblico, que a gente possa ser ao menos uma sementinha de mostarda. Ao menos. Às vezes a gente é tão pobre, né? A gente fica pensando até na preparação aqui da live, né? Mas será que eu consigo falar? Será que eu consigo expressar, mediar, fazer a moderação? Todos podem, porque nós somos batizados e nós recebemos o dom do Espírito Santo. Não é qualquer dom. Então, pela vida, pelo sacramento, nós somos batizados. Nós somos missionários, né? Então, que o Espírito Santo nos ajude a sermos umas sementinhas missionárias. E se formos sementes missionárias, seja onde for, o nosso papel é semear. Eu conheci a história de um padre hoje, fui fazer gravação para o site das vocações, eu achei magnífico, aqui uns dias vamos publicar. Ele disse, quem despertou a minha vocação foi um senhor, um gerente de banco, viu, seu Donizete, que nem católico era, mas que me perguntou, que me instigou uma resposta e eu respondi. Ele era, como é que é que pinta sapato ali na rua e ilustra, né? E esse gerente de banco perguntou para ele, mas o que você quer ser na vida além disto? E ele disse, eu quero ser padre. E aí, despertou. Esse gerente de banco, que nem católico era, foi missionário. Ele ajudou a despertar, deu luz na vida das pessoas. Então, a missão não é um patrimônio nosso, nem só dos católicos, não. A missão é levar a boa nova, a boa notícia
aonde é necessário. Por isso, a missão é uma coisa belíssima, é linda. Ela não pode parar em nós, como eu citava ali, o documento de Aparecido número 29. Ela extravasa, ela derrama em nós. E aí a gente é missionário, né? Eu imagino que quem é líder aí na Arquidiocese de Maringá é isto. Quer dizer, é tão bom ser católico que eu não quero guardar só para mim. Eu quero ser catequista, eu quero ser ministro, eu quero ser líder de uma pastoral, eu quero me envolver. E ali nós fazemos a igreja, né? Então vamos pedir à Mãe Santíssima, a primeira missionária, a que nos ensinou a sermos missionários, né? Que ela passe à nossa frente, nos guie nesse caminho árduo, que a gente sabe que não é tão simples testemunhar Jesus Cristo, mas que nos enche o coração e ilumina nossos passos, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão dos santos e santas, padroeiros e patronos das missões, derrame sobre nossas organizações missionárias, da Igreja do Brasil, do nosso querido Paraná, da nossa querida Arquidiocese de Maringá, sobre todos aqueles que se impulsionam a partir da fé para anunciar o Reino. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Obrigado, gente. Obrigado, Márcio. Muito obrigado, Padre Valdecir, pelas suas colaborações, suas palavras. Seja sempre bem-vindo à nossa arquidiocese, seja sempre bem-vindo ao nosso COMID.